Pois é, hoje em dia você trabalha muito, sempre se trabalhou muito, né? Mas hoje se trabalha muito e ainda se leva o trabalho para onde a gente for através das redes sociais. Doutor José Carlos Richelman, o que esse cansaço, essa exigência do trabalho, essa coisa de levar na rede social o trabalho para onde a gente for, né, às vezes até nas férias, pode causar ao nosso organismo, ao nosso corpo? A pergunta é muito boa, Isabel, porque a gente as pessoas têm uma noção em geral de que excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de ansiedade acaba prejudicando a saúde física, né? A saúde corporal. Mas as pessoas não entendem bem por quê. E também tem a questão de que existem dois grandes motivos para as pessoas exagerarem essa dose de ansiedade de trabalho na vida, né? Um primeiro motivo é ambição. Tem gente que ganha por minuto, por hora de trabalho, né? E por uma questão de querer enriquecer depressa, a pessoa extrapola o tempo do trabalho, trabalha 16 horas por dia, dorme 4, trabalha, né? E aí, essa coisa de querer ganhar bastante dinheiro em pouco tempo acaba sendo um fator gerador de grande ansiedade e de grande estresse, né? Basicamente, o nosso assunto aqui é o estresse gerado pelo trabalho. E o segundo motivo que o trabalho gera um estresse que pode levar a doenças físicas não é a questão do autônomo que quer trabalhar mais para ganhar mais. É a questão do empregado, né? Da pessoa que recebe um salário, recebe um pagamento de uma empresa, mas esse pagamento está condicionado a metas, né? E as metas que as empresas colocam nesse universo do capitalismo selvagem que a gente vive, né? A competição, a concorrência, ela é cada vez mais acirrada, né? E aí existe, e não só isso, as grandes corporações nem se preocupam muito com a concorrência. As grandes corporações se preocupam em remunerar os acionistas, né? Precisa acontecer um lucro para pagar a remuneração de quem investiu nas ações. E quem investiu nas ações espera uma remuneração cada vez maior. Então, esse lucro tem que ser cada vez maior. Como é o trabalho das pessoas que gera esse lucro, as pessoas são cobradas para gerar um lucro cada vez maior, evidentemente, né? Ou seja, a demanda que a empresa faz em cima do empregado é uma demanda infinita, né? Ela nunca para, e ela é uma demanda progressiva, né? De repente, a meta desse mês é 30. Aí a pessoa se mata para conseguir fazer o 30, chega no final do mês, fez o 30. Ótimo, no mês que vem a meta é 35. Aí a pessoa se mata e faz o 35. Parabéns, você fez o 35. A meta do mês que vem é 40. Né? Nunca para. E essa questão de bater a meta ou não bater a meta define a moral, define o valor que a empresa dá para o funcionário e define, para muitos funcionários, define o valor que o funcionário dá para ele mesmo, né? Então, a pessoa bateu a meta de 30, vai para 35, vai para 40, vai para 45, até que chega aquela meta que é impossível. Quando chega a meta que é impossível, ninguém fala, esta meta é impossível. Todo mundo fala, você era bom até o mês passado, hein?
Até o mês passado você batia a meta, agora tá, não sei como é que fica, você já não é mais aquele funcionário maravilhoso que nós tínhamos aqui. Né? Então, você, na hora que você chega no teto de uma meta impossível e você não bate a meta impossível, ao invés da empresa reconhecer, não, essa meta não dá para fazer, vamos abaixar a meta. Não, de jeito nenhum nós vamos abaixar a meta. É você que não está funcionando bem. Né? Você tem que trabalhar mais, você tem que se dedicar mais. Muito bem. Redes sociais. As redes sociais só vieram piorar essa situação. Por quê? Porque quando não existia rede social, você trabalhava 8 horas por dia e ficava à disposição por telefone, mas nem sempre te achavam o telefone. Sim. Agora que você carrega um equipamento que você está à disposição o tempo inteiro, de repente o teu chefe convoca você para uma reunião, liga para você às 10 horas da noite para falar que você tem uma reunião às 6 horas da manhã. Né? Então, o trabalho acaba invadindo o ambiente doméstico, acaba invadindo aquele horário que você iria descansar, acaba invadindo o horário que você iria fazer amor, acaba invadindo tudo. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que os níveis de estresse estão cada vez mais altos, principalmente nos funcionários submetidos a esse regime de metas e demandas por rede social. É muita pressão, Tem né? muita pressão. Bom, a ideia era a gente falar do porquê que essa pressão toda, como essa pressão toda repercute no corpo. Né? E aí a gente tem que entender o seguinte: o corpo humano foi feito para suportar estresse. A natureza fez o corpo humano suportar estresse, sim. O corpo humano tem capacidade de suportar estresse. Mas que tipo de estresse? O estresse agudo. O estresse que é forte, intenso, mas dura pouco. Esse estresse que dura pouco é um estresse que nós temos capacidade de tolerar sem ficar doente. Como é que é esse estresse de curta duração? Imagina o ser humano lá na época das cavernas. Né? Na época das cavernas, qual era o estresse que o cara passava? Era o estresse dele estar na caverna e entrar um tigre, entrar um leão e ameaçar a vida de todo mundo lá. Né? Ele ter que se meter numa luta com o tigre, com o leão, para não morrer. Ótimo. Quanto tempo esse estresse é forte, nossa, é lutar pela vida. É o maior estresse possível. É o estresse de estar enxergando que eu estou na beira de morrer. Né? O estresse é fortíssimo. Agora, quanto tempo dura esse estresse? 20 minutos, 15 minutos. Por quê? Porque em 15 ou 20 minutos... Um dos dois está morto. Um dos dois morreu. Em 15 ou 20 minutos, ou os caras que estavam na caverna venceram o bicho, se juntaram e mataram o bicho, ou o bicho acabou comendo o cara que estava dentro da caverna. Então, é um estresse que dura pouco. Esse estresse que dura pouco, ele provoca todos os efeitos físicos do estresse. Né? Como é que o estresse provoca efeitos físicos? Através da liberação de adrenalina. Adrenalina, noradrenalina são substâncias químicas que preparam o corpo para a luta ou para a fuga. Né? Para você lutar ou para você resolver fugir, e para você conseguir fugir, o teu preparo corporal tem que ser o mesmo. Ou seja, você tem que ter muita dilatação de vasos sanguíneos nos músculos, você tem que ter muito sangue nos músculos para o músculo ficar mais forte. Você tem que dilatar a pupila para enxergar melhor, enxergar no escuro, enxergar mais nitidamente, né? Enxergar a ameaça que está chegando perto de você. Você não pode gastar energia com digestão de comida, porque se você desviar o sangue para o intestino para fazer digestão de comida, vai ser menos sangue para o músculo. Então, o que acontece com os vasos sanguíneos do estômago e
do intestino, eles todos se contraem, né? Eles todos se contraem, a quantidade de sangue que passam nesses vasos sanguíneos do aparelho digestivo fica mínima, quase não passa sangue nenhum no aparelho digestivo, o intestino para de se mexer, o intestino para de empurrar o bolo de comida para frente, o estômago para de contrair, o estômago não esvazia, o estômago, se ele estava cheio, ele fica paralisado cheio, ele não esvazia, enfim, todo o aparelho para digestão de comida para de funcionar. E esse sangue que sai do aparelho de digestão de comida, ele vai para a musculatura, para você conseguir correr, para você conseguir fugir, para você conseguir ter mais força. E para você ter mais força para lutar, né? Ou fugir ou lutar, né? Por isso que a gente chama de mecanismo de luta e fuga. Luta e fuga é o mesmo preparo corporal, tanto para a luta quanto para a fuga, né? Então, quando você tem esse preparo para luta e fuga, você fica com a pressão arterial lá em cima, a sua pressão arterial pode chegar a 25/18, né? Pode chegar a 28/20 de pressão, o coração dispara, você tem uma taquicardia, né? O coração tem que mandar sangue para o músculo, e toda essa parte que tem a ver com a vida vegetativa, a gente chama de vida vegetativa, essa parte do organismo que cuida da manutenção, que é a parte da comida, a parte da urina. Então, o aparelho fabricador de urina para, o aparelho digestório de comida para, e fica tudo voltado para a musculatura, porque você precisa da força para enfrentar a ameaça. E isso é o estresse daquele momento de tensão. Isso é o estresse. Agora, tendo efeito no corpo. Agora, esse efeito no corpo do outro estresse cotidiano é o mesmo? É o mesmo, só que numa dose mais baixa e num tempo prolongado que não acaba nunca. Veja, se eu fiquei com estresse terrível, aumentou a pressão, disparou o coração, o intestino para, a urina para, a musculatura se fortalece. Isso tudo durou 20 minutos. Depois de 20 minutos, o coração volta ao normal, a pressão abaixa, o sangue sai da musculatura, volta para o intestino volta a trabalhar, o estômago volta a trabalhar. Eu fiquei nessa situação de estresse 20 minutos. Mas você ficar todo dia? As pessoas que têm esse ambiente estressante do trabalho e o estresse da rede social, antes elas ficavam 8 horas por dia estressadas, agora elas ficam 16 horas por dia estressadas, porque é 8 na empresa e mais 8 em casa, ou quem está fazendo trabalho home office, trabalha muito mais do que se tivesse que ir para a empresa, porque o cara acorda trabalhando, passa o dia trabalhando e vai dormir trabalhando. Dependendo da demanda, dependendo da meta que tem que bater, o cara dorme 6 horas e trabalha 18. Né? Então, almoça trabalhando, janta trabalhando, vai no banheiro com o celular no ouvido, trabalhando até sentado no vaso sanitário. Então, isso é o estresse de quem está lutando pela vida com o leão? Não, é um estresse menor. Mas o estresse de lutar pela vida com o leão acaba em 20 minutos. Esse estresse do trabalho vai durar 30 anos. Então são 30 anos. Vai durar 30 anos se o cara aguentar ficar 30 anos nesse estresse. Se ele não morrer antes, porque muita gente morre no meio do caminho. Né? Então, esse estresse do dia a dia, que ele não é tão desesperador como uma luta com um animal, mas ele é constante e ele é intenso, mas ele é constante e dura muito tempo. Então, são anos com o intestino preso, né? Anos com... para as mulheres, principalmente, anos
com infecção urinária que se repete, recorrente. porque as mulheres têm uma facilidade maior de pegar a infecção urinária por causa que a uretra é mais curtinha, e é muito comum as mulheres sentirem vontade de urinar, e assim, não, agora eu estou no meio de uma planilha, eu tenho que acabar essa planilha, eu vou deixar para ir no banheiro depois. E essa coisa de deixar para ir no banheiro depois favorece a infecção, né? A adrenalina do estresse faz o intestino funcionar mal, faz o estômago funcionar mal. Aí tem o quê? A gastrite. Ah, mas a gastrite é um micróbio que dá uma infecção no estômago? Não, a gastrite não é um micróbio. A gastrite é um estômago que não funciona bem, que não digere a comida. Por que não digere a comida? Porque, com aquela história que eu acabei de contar, a circulação sanguínea do estômago está muito diminuída. Porque a pessoa está estressada. Quando a pessoa está estressada, o sangue que alimenta o aparelho digestivo diminui. Então, esse estômago que tem uma circulação de sangue ruim, ele vai fabricar menos suco gástrico. Ele vai fabricar menos ácido. Porque a fabricação do suco gástrico, que faz a digestão, depende da circulação do sangue. Quando você diminui a circulação do sangue, a fabricação do suco gástrico diminui. Aí você tem aquela comida e não tem o suco gástrico para dissolver a comida, né? Não tem aquele ácido que deveria dissolver a comida. O que acontece com a comida quando ela fica parada lá e você não tem o ácido para dissolver? Ela começa a fermentar, porque junto com a comida você comeu muitas bactérias. E as bactérias começam a fermentar a comida dentro do seu estômago. E essa comida fermentando no seu estômago provoca azia, né? A azia não é excesso de ácido dentro do estômago, é falta do ácido. Se você tivesse o ácido, você dissolvia a comida e essa comida saía do estômago. Como você não tem ácido porque você está estressado, a comida fica fermentando. Essa fermentação da comida produz um outro tipo de ácido que não é o ácido da digestão, né? Produz ácido acético, produz outro tipo de ácido, e esse outro tipo de ácido fica dando azia em você. E aí você fica com aquela sensação de que comeu um boi e que 3 horas depois do almoço você ainda está conversando com a comida. Isso tudo é o estresse de excesso de demanda de trabalho. Isso é prolongado. Então, 2 anos atrás, você começou a perceber que a comida pesava. Parecia que você... aí você resolveu mudar de alimentação, comer uma comida mais leve para não ficar com o estômago pesado. No primeiro momento, ajudou. Depois, mas o estresse do trabalho permanentemente funcionando. Cada vez mais meta, cada vez mais estresse. Aí, mesmo a comida leve, começou a pesar. Aí você começou a tomar coisas, tomar substâncias para ajudar a digestão. E essas substâncias só atrapalham a digestão, na verdade, né? Se você tomar esses pozinhos, essas coisas que fervem, né? Bicarbonato, sal de fruta, essas coisas, isso atrapalha a digestão, né? Piora a situação. E aí, depois de 3 anos, aí você vai no médico, o cara faz uma endoscopia, vai lá, teu estômago está lá acabado, né? Está todo machucado lá. Por quê? Porque você está há 3 anos sem conseguir fazer uma digestão direito. Entendeu? Então, enfim, essa conversa poderia durar muito, mas vamos ficar por aqui. Mas chega, né? Já deu para entender. Porque eu aprofundei mais a conversa para o lado do aparelho digestivo, mas não é para esquecer que, ao mesmo tempo que o digestivo está funcionando mal, o cardiovascular também, né? está funcionando mais do que devia. A sua pressão está alta, o seu coração está batendo mais rápido do que devia. Então, se você não vai para o lado da gastrite, você começa a ir para o lado da angina, começa a ir para o lado da isquemia, para o lado do entupimento de artérias do coração, né? Começa a ir para o lado da pressão que não para de subir, e uma pressão que não para de subir acaba dando um AVC, um derrame, um acidente vascular cerebral. Então, não resta dúvida que
os homens da caverna tinham esses momentos de 15 minutos de um estresse que tinha que lutar pela vida. É um estresse que o homem moderno não tem, um estresse de vida ou morte. Só que era 15 minutos. Depois que ele matou o bicho, ele deitava na sombra e tomava água fresca. Quer dizer, o que vai resolver é deitar na sombra e tomar água fresca e não se deixar escravizar por um esquema de violência, né? Exatamente. No trabalho. E isso é uma violência. É a violência do trabalho. Né? Então, se o cara se entrega, se o cara, quando arruma um emprego bom, com um salário bom, se a empresa paga bem, a empresa quer ser dona de você. Tipo assim, vou te pagar um salário melhor que o mercado, só que você não é mais dono da sua vida. A sua vida é minha, né? Se o cara se vende a vida para a empresa, essa vida não vai durar muito. É isso aí. Muito obrigada, doutor Hilson. Até a próxima, Isabel. Até a próxima. Até a próxima.